Coluna do Reinaldo Azevedo. Emendas como caso de polícia. Qual que é o seu lado? Da decência ou das máfias? Vamos entender direitinho aqui. A Polícia Federal atendeu uma determinação do ministro Flávio Dino e abriu um inquérito para apurar a liberação de 4,2 bilhões em emendas parlamentares, derivada de uma patranha conduzida pelo ainda presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, que afronta a Constituição por princípio e desrespeita a decisão do Supremo Tribunal Federal como desdobramento. A íntegra da decisão está no link ali do Supremo. Decisão do Supremo Tribunal Federal aqui não é mero modo de dizer. Os outros 10 ministros da Corte endossaram o voto de Dino, que estabeleceu critérios para que o Executivo liberasse os recursos. Lira deu um jeitinho, ou ao seu estilo um jeitão, de mandar o tribunal plantar batatas, como se verá adiante. Tem se tornado moda no país rasgar a Constituição em nome da autonomia dos poderes, que é garantida pela Constituição. Se ela pode ser descumprida num acordo de vontades daqueles que mandam as favas, então tudo é permitido. Vivemos dias realmente escalafobéticos, o ministro está apanhando dos parlamentares, até aí nada de estranho, mas também ganhou 2 editoriais críticos. Por quê? Porque ele só pode ser acusado de fazer valer a Carta Magna, nesse caso, ou se está com a lei ou se está com a esbórnia. Pelo visto, a esbórnia seduz alguns valentes moralistas. Histórico e máquinas de corrupção. Um pouco de história, antes que cheguemos à mais recente afronta de Lira ao Poder Judiciário. No dia 14 de agosto, atendendo uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo PSOL e assinada pelos advogados Valfrido Vardi, Rafael Valim e Pedro Serrano, Dino suspendeu a execução das emendas até que atendessem ao requisito constitucional da transparência, o que, em caso, quer dizer autoria, rastreabilidade e eficiência. A ADIM do PSOL pedia mais do que a liminar. Queria que as emendas impositivas fossem declaradas inconstitucionais, o que de fato elas são, convenham. Executar o orçamento é tarefa privativa do Poder Executivo. No entanto, ao longo dos anos, o Congresso foi se assenhorando de recursos públicos. Em 2015, as emendas individuais se tornaram impositivas, isto é, inexiste a hipótese de o governo não ceder os recursos. Em 2019, tornaram-se também obrigatórias as emendas de bancada. Em 2023, tentaram fazer o mesmo com as emendas de comissão. A imposição não se deu na forma da lei, mas acaba existindo na prática. Estamos falando de uma soma fabulosa de dinheiro de 50,5 bilhões, mais 20% do que resta de recursos discricionários para o Executivo. Dino não votou pela inconstitucionalidade da existência de emendas impositivas, mas a suspendeu, reitere-se, aguardando os critérios de transparência. Nota, sim, eu acho que a imposição é inconstitucional. Ô, meu querido Luca, já mandou mais vintão. Estamos na metade da meta, hein, gente? 46 minutos de live. Muito bom vocês estarem cientes aí da necessidade de apoiar a nossa live. Agradecer a Clarice Shaw que está aqui com a gente. Peço perdão, às vezes, pela oscilação do barulho do microfone, tá, gente? Porque eu tô tendo aqui que não estou na minha casa, apesar que eu tô com uma estrutura legal. Tô basicamente com a mesma estrutura que eu uso em casa, exceto o cenário. Mas eu não tô com o braço do meu microfone, então eu tenho que, às vezes, tipo, dar uma afastada nele, mas vocês estão aqui comigo. Faltam 100 pilas. Quem puder mandar 2zão, a gente já fecha, hein, gente? Então é muito importante agradecer o Rodrigo Ribeiro, agradecer as pessoas aí que estão contribuindo com a meta. O dinheiro das emendas, infelizmente, tem alimentado máquinas bilionárias e multibilionárias de corrupção país afora, como alertam as apurações conduzidas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Os bilhões se perdem em obras inúteis e inacabadas, quando existem, ou são pulverizados por ONGs picaretas, comprovadamente capazes de executar os serviços que no papel se dispõe a fazer. A decisão de 14 de agosto está aqui. Reunião, liberação com critério e chantagem. O despacho de Dino criou um verdadeiro barata-voa. Como assim? Teremos agora que explicar à brasileirada onde colocamos os bilhões do seu dinheiro? Houve uma reunião com representantes dos 3 poderes para definir critérios que atendessem à Constituição. Eles seriam consubstanciados
num projeto de lei complementar aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Lula, que, atenção, não é partícipe da lambança, mas seu refém. Ocorre que o texto aprovado, mais uma vez, ignorava não só o fundamento constitucional, como aquilo que havia sido acordado entre os poderes. No dia 2 de dezembro, 3 meses e meio depois daquele 14 de agosto, Dino livrou a execução das emendas, mas mais uma vez deixou clara a necessidade de se cumprirem os requisitos de transparência. A íntegra da decisão está aqui. Assistiu-se na sequência a um espetáculo de pornografia política como nunca se viu. Como os dias seguintes à decisão do ministro, referendada por outros 10, coincidiram com a votação do pacote do corte de gastos, que despertou, por sua vez, a chantagem dos mercados, a banda ou o bando do Congresso, que se comporta como uma organização criminosa, resolveu pôr a faca no pescoço do governo, ou libera as emendas e dino que se dane, ou não aprovamos o pacote de cortes de gastos. A imprensa deu pouquíssimo destaque à institucionalização da chantagem. A maioria estava tão fissurada pelas críticas dos mercados ao pacote tímido, é mentira, de Haddad, que a fração mafiosa pôde exercer as suas indecências de maneira explícita. Sem temer nenhuma forma de censura, ao governo restava o quê? Pagar. Ou isso, ou as consequências da recusa do pacote, com dólar já a mais de R$6. Nesse caso, os astros do filme de pornografia política são outros, fazem as suas sem-vergonhices à vontade, porque sempre há o jornalismo econômico para reproduzir o seu pensamento. São os mercados, os professores de economia das universidades são ignorados, tratados como um pária, sem direito à opinião. Sigamos. Reportagem. A mais recente decisão de Dino, que está na raiz da investigação da PF, deriva de um golpe dado por Lira no apagar de luzes de 2024, com o governo no fio da navalha. Em que consiste? Trecho da reportagem de Breno Pires, na revista Piauí, sintetiza. Poucas vezes, talvez apenas no regime de exceção, uma autoridade nacional se fez tão pouco caso das decisões do Supremo Tribunal Federal e tripudiou sobre determinações legais. Como golpe final do seu quadriênio como presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do Progressistas, do PP, acaba de comandar uma operação ilegal que anula os poderes das comissões permanentes e promove o desvio do destino previamente determinado para as emendas, redirecionando os recursos para o Estado que o elegeu e inaugura uma nova fase do orçamento secreto. Dessa forma, acaba de ser criado um novo mecanismo, as emendas dos líderes, cujo objetivo é o de sempre, esconder quem é quem nas planilhas de bilhões de reais. O cambalacho é liderado por Lira, mas tem como cúmplices 17 líderes partidários da Câmara, incluindo seu probabilíssimo sucessor Hugo Mota, do Republicanos, e o líder do governo Lula, José Guimarães. O esquema começou a ser gestado na tramitação da Lei Complementar 210, sancionada em 25 de novembro deste ano, quando legisladores estabeleceram que as emendas de comissão poderiam ser indicadas pelos líderes partidários. Até aí, embora a medida não favorecesse muita transparência, não havia irregularidades, a lei deixava claro que as 30 comissões permanentes da Câmara deveriam analisar as indicações recebidas pelos seus integrantes, aprovar as que coubessem e então fazer esses valores constar nas atas, que serão publicadas e encaminhadas aos órgãos executores, ou seja, os ministérios. O golpe, porém, veio na quinta-feira, dia 12 de dezembro, em 2 atos. Primeiro, Lira suspendeu de uma hora para outra o funcionamento das comissões permanentes e proibiu a reunião de seus integrantes entre 12 e 20 de dezembro. Tomou assim impossível que deliberassem sobre as emendas. Em seguida, os 17 líderes partidários encaminharam um ofício sigiloso ao governo com uma lista de 5.449 indicações de emendas de comissão, cujos valores somam 4,2 bilhões de reais, sob o pretexto de ratificar as indicações previamente apresentadas pelos integrantes das comissões. Nessa lista, porém, a Piauí identificou uma série de novas indicações que somam 180 milhões de reais, além de outras alterações que chegam a 98 milhões. A maior parte desses valores foi para Alagoas, o estado que Lira representa no Congresso e pelo qual planeja se candidatar ao Senado em 2026. Nesse golpe, as digitais do presidente da Câmara aparecem não apenas na suspensão das comissões, como também no destino dos recursos. Dos 4,2 bilhões de reais de emendas de comissão, mais 11%, 479 milhões,
são endereçados para Alagoas, o estado mais beneficiado, e nas novas indicações que nunca passaram pelas comissões, o estado também é líder. De um total de 180 milhões de reais, 73 milhões irão para Alagoas, à frente do Rio de Janeiro, com 21 milhões, em uma demonstração de que, mesmo nas emendas de líderes, quem manda é o presidente da Câmara. PSOL de volta. Como se pode ver, Lira segue a risca máxima de que só é universal quem dá relevo à terra natal, fez a vontade do bando, mas sem se descuidar jamais da sua galera natal. O PSOL, por intermédio dos advogados Vard e Valim, entraram com uma nova petição no âmbito da ADIM de agosto, que havia resultado no bloqueio das emendas, pedindo mais uma vez a execução das ditas cujas fosse suspensa, dado claro e flagrante desrespeito à decisão do Supremo. E assim fez Dino determinado, adicionalmente, a Polícia Federal abrisse uma investigação para apurar o descaminho das emendas. O ministro decidiu ainda que o Poder Executivo só poderá executar as emendas parlamentares relativa ao ano de 2025 com a conclusão de todas as medidas corretivas já ordenadas. E mais, audiências de contextualização e de conciliação, bem como reuniões técnicas, serão realizadas em fevereiro e março de 2025, quando já concluído o processo de substituição das mesas diretoras, das casas parlamentares, das suas comissões permanentes e das lideranças partidárias. Esse cronograma visa atender os processos internos do Poder Legislativo, com seu calendário próprio, a fim de que o diálogo institucional ocorra de forma produtiva, como tem sido buscado por esse STF. Faz sentido? Sabem quem está levando burdoadas e quem está em certos nichos da imprensa? O ministro Flávio Dino. Isso é um despropósito, estar-se-ia diante de um dos momentos em que o STF estaria se miscuindo na seara de outros poderes? É mesmo? Dino merece ser criticado por estar, digamos, impondo a Constituição? Há muito eu tenho dito no programa É da Coisa, da Band News FM e da Band News TV, e no Olha Aqui do UOL, e nesta coluna, que o regime do governo vigente no Brasil não pode mais ser chamado de presidencialismo. Parlamentarismo também não é, tampouco se assemelha ao semipresidencialismo francês. Criou-se aqui o sequestrismo. O Congresso sequestra as competências do Executivo, toma para si mais de 20% do que resta dos chamados recursos discricionários e não presta contas a ninguém. O modelo é um desperdício de recursos públicos e comprovadamente roubalheira. Alimenta adicionalmente máquinas eleitoreiras e fabulosas e mantém unidas verdadeiras organizações criminosas que acabam se confundindo com partido político, sem prejuízos de seus próceres vomitarem moralismos na tribuna, alguns a exigir, pasmem vocês, que o executivo corte gastos. Atacar a decisão de Dino corresponde a se aliar a essa poderosa escória. E concluo, e não, o governo Lula não está na raiz da petição do PSOL. A decisão de Dino acaba criando mais constrangimentos do que facilidades ao executivo, que é alvo de chantagem dessa máfia do orçamento. Na prática, dizem os mafiosos, junte-se a nós contra o Supremo ou passaremos a criar dificuldade para a governabilidade. Lembrando que alguns deles têm ministério, né? Combater o emendismo, dada a forma como existe hoje, corresponde a cobrar que se restaurem valores republicanos e que se apure a apropriação de bilhões de reais pelas máfias que se apropriam do orçamento. Nesse caso, sim, tem-se uma polarização no país. De que lado você está? Da decência ou da bandidagem? Nota, eu estou de férias, mas não poderia deixar de me manifestar a respeito e voltarei a esta coluna sempre que julgar necessário. Bom Natal a todos! Ótima coluna do Reinaldão, é isso aí. Você está do lado dos caras das emendas ou você está do lado do bom senso? Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava, tudo em nome
de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.